Beleza, galera? Então agora a gente vai começar a falar sobre o balanço patrimonial. Balanço patrimonial, que é a principal demonstração contábil, e por ser a principal demonstração contábil estar evidenciada explicitamente no edital de vocês, é uma demonstração que é muito cobrada na prova e você tem que conhecer, beleza? A gente vai falar para vocês o limite ali do que você precisa saber, porque esse assunto ele é meio que infinito dentro da contabilidade. A gente vai fazer essa aula aqui sobre os aspectos gerais do balanço patrimonial e explicando ponto a ponto, né, pormenorizadamente, mas posteriormente, em aulas futuras também, a gente vai falar sobre depreciação, vai falar sobre PDD, vai falar sobre outros pontos para complementar. Vamos lá então, vamos para a tela sem perder mais tempo, beleza? O que você precisa saber, tá? O que você precisa saber é que as demonstrações contábeis obrigatórias, elas estão previstas lá no artigo 176 da Lei 6.404. Lei 6.404, que é chamada de quê? De Lei das Sociedades por Ações. O que é uma sociedade por ação? E, isso aí caiu na Polícia Federal em 2018. Uma sociedade anônima, sociedade por ação, na realidade, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma sociedade em comandita por ação e pode ser uma sociedade anônima. Sociedade em comandita por ação, esse assunto nunca é cobrado, nem em direito empresarial praticamente, que é a matéria que trata desse assunto, muito menos em contabilidade, beleza? Então a sociedade anônima, que tem sua previsão lá na Lei 6.404, são essas sociedades basicamente que nós temos aí, por exemplo, na nossa Bolsa de Valores. Então se você pegar Itaú, Bradesco, Banco Inter, WEG, Lojas Renner, Riachuelo, são todas... Gol, Azul, essas companhias são todas sociedades anônimas. As sociedades anônimas, elas são tipos societários para os maiores empreendimentos aqui praticamente que nós temos no Brasil, tá? Você pode ter uma sociedade anônima, e foi esse ponto que foi cobrado na Polícia Federal em 2018. Você pode ter uma sociedade anônima de capital aberto, e a sociedade anônima ela é de capital aberto quando ela tem as suas ações negociadas na Bolsa, e você pode ter uma sociedade anônima de capital fechado. Eu já falei para vocês em aulas anteriores, a sociedade anônima ela é chamada de sociedade anônima por quê? Porque, por exemplo, eu, Gabriel, sou um investidor pessoa física. Eu, desde os meus 21 anos, quando eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, eu comecei a formar um patrimônio. Então eu vou lá na Bolsa, compro uma açãozinha, com o dinheiro que sobra, eventualmente, tal. E o que acontece? Portanto, quando eu vou lá e compro uma ação do Itaú, por exemplo, os Setúbal lá, que são os criadores do Itaú, eles não sabem quem sou eu, Gabriel Rabelo, que está comprando uma ação. Por isso, a sociedade anônima ela tem esse nome, porque é uma sociedade anônima. Então, a sociedade anônima ela pode ser uma sociedade aberta, quando ela negocia as suas ações na Bolsa, coloca por assim dizer, tá? A definição técnica não é essa, mas ela pode ser uma sociedade anônima também fechada, que é aquela sociedade que não negocia suas ações na Bolsa. Por exemplo, a Gol e a Azul são duas companhias aéreas que estão lá na Bolsa de Valores, enquanto que a Latam, por exemplo, não está. Ela é fechada, tá? Mas por que, Gabriel, que você está falando isso nessa altura do campeonato? Porque o que nós vamos estudar aqui agora, que cai em prova, as demonstrações contábeis, elas são distintas. Quer você esteja frente a uma companhia aberta, quer você esteja frente a uma companhia fechada. Anota também no seu caderno, tá? Que as sociedades anônimas, elas podem ser chamadas de companhias, beleza? Então vamos lá para o nosso slide. O artigo 176 da Lei 6.404, ele diz o seguinte: ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração dos fluxos de caixa. E, se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. E o parágrafo 6º ainda do artigo 176, ele cita o seguinte: a companhia fechada com PL na data do balanço inferior a R$2 milhões não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Mas, Gabriel, o que vai cair na minha prova? O que vai cair desse assunto? Porque o seu edital ele não prevê DVA, ele não prevê DFC, ele não prevê DMPL. Tem um tópico lá, pronunciamentos contábeis, mas isso historicamente não vem caindo, então não vale a pena você estudar. O seu edital ele prevê
balanço e DRE. E prevê também a Lei 6.404. Então você tem que saber isso aqui por causa da Lei 6.404, por causa desse tópico do seu edital, beleza? Mas a gente trouxe aqui uma tabela para você que vai macetear isso daqui, tá? Então, olha só, o balanço patrimonial, que é a principal demonstração contábil, é obrigatório para a companhia aberta e também para a companhia fechada. A demonstração do resultado do exercício também é obrigatório tanto para a companhia aberta como para a companhia fechada. Afinal, né, a demonstração do resultado do exercício ela evidencia o quê? O lucro ou o prejuízo que a companhia teve no período. Então, é muito óbvio que ela vai ser obrigatória. Aí vem também a Lei 6.404 e fala demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, beleza? Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela evidencia como que o lucro que você teve, ele foi distribuído. Que parte foi para os acionistas, que parte ficou dentro da companhia, né? Que parte você utilizou para incorporar o capital e assim por diante. Então, essa demonstração também, eu, Gabriel, queria saber o que está acontecendo com o lucro que a companhia que eu estou investindo está fazendo, ela também é bastante importante. Então vejam só pela lógica, o balanço evidencia os bens, direitos, obrigações, capital próprio. Muito importante, é a principal, obrigatório para todas. O DRE, a DRE, que evidencia o lucro ou prejuízo, importantíssimo também, obrigatório para todas. E a DLPA, que evidencia para onde o lucro está indo, também é obrigatório para todas, quer seja aberta, quer seja fechada. Beleza? Agora, você tem a DFC. DFC é a demonstração dos fluxos de caixa. O que vem a ser a demonstração dos fluxos de caixa? Anota aí no seu material que demonstração dos fluxos de caixa, resumidamente, significa o quanto variou o seu caixa e os equivalentes de caixa. Ou seja, quanto você teve de pagamentos e quanto você teve de recebimentos no período, beleza? Então, isso é a DFC. A demonstração de fluxo de caixa evidencia quanto você teve de variação na sua conta caixa e equivalentes de caixa. Ou seja, se eu comecei o meu caixa com R$1.000 e terminei com 3.000, o meu caixa variou R$2.000. E a DFC, ela mostra como que essa variação se deu. Porque para variar R$2.000, você pode ter feito várias operações. E a DFC, no dia a dia, para quem investe, é uma demonstração bastante importante, beleza? E você tem a demonstração do valor adicionado. O que é a demonstração do valor adicionado? Ela mostra como é que você está distribuindo a riqueza, porque você compra mercadoria, geralmente, como é que funciona um comércio? Você compra mercadorias e vende por um preço maior do que o que você pagou. Né? Então, essa é a essência do lucro. Só que esse lucro, esse resultado que você gerou, ele é distribuído entre empregados, entre governo, entre os sócios, entre os juros que você paga de empréstimos. Então a DVA, ela mostra como que tudo isso é evidenciado, como que você adicionou valor, beleza? Então a DFC e a DVA são obrigatórios para companhias abertas e a DFC para companhia fechada, somente se essa companhia fechada tiver um PL maior do que 2 milhões, beleza? Se for menor do que 2 milhões, você não precisa. E a DVA, ela é obrigatória somente para a companhia aberta. Se a companhia for fechada, ela não precisa elaborar a DVA, tá? Agora, alguns esclarecimentos importantes que você precisa saber, tá? A Lei 6.404, ela previa a obrigatoriedade de uma demonstração chamada DOAR, que é demonstração de origens e aplicações de recursos. A DOAR, com a Lei 11.638 de 2007, ela deixou de ser obrigatória. Tá? Ela deixou de ser obrigatória. Ela não foi extinta. Uma coisa é uma demonstração ser extinta, outra coisa é você torná-la facultativa. Então a DOAR, ela tornou-se facultativa. Só leve isso para a sua prova. A DMPL é uma demonstração que é chamada de demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ela evidencia como que o seu patrimônio líquido ele mudou. A DMPL, ela não é obrigatória pela Lei 6.404.
tá? Ela é obrigatória somente pelo CPC, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, tá bom? Então é isso aqui, esses aqui são os primeiros pontos que você precisa ter aí sobre esses esclarecimentos. A DOAR deixou de ser obrigatória, a DMPL não é obrigatória pela Lei 6.404, tá? A Lei 6.404, a única alusão que ela fala o seguinte: a DLPA pode ser inclusa na DMPL, caso essa seja elaborada e publicada pela companhia, tá? Então, grave isso aqui que eu já vou entrar em mais detalhes, beleza? Agora, vamos lá. Olha a primeira questão da nossa aula, questão que diz o seguinte, eu quero que vocês participem. CESP auditor do TCM Bahia 2018. Conforme a alteração na Lei 6.404, pela Lei 11.638, determinada demonstração contábil passou a ser optativa para as companhias abertas. A referida demonstração contábil é BP, DRE, DFC, DOAR ou DVA. E aí, galera? 2 segundos para vocês fazerem. O nosso gabarito aqui é a letra D, como eu disse a vocês, beleza? A DOAR, ela deixou aí de ser obrigatória, tá bom? Dentro aí do que nós falamos para vocês. Bem tranquila, né? Beleza, vamos embora. A demonstração financeira combinada, que é exigida somente para a sociedade que tem ações negociadas em bolsa de valores, é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, das origens e aplicações de recursos, do valor adicionado, do resultado abrangente. Pessoal, qual que nós falamos, qual que é a diferença? Se ela está falando que tem ações negociadas em bolsa de valores, isso significa que a companhia é aberta ou a companhia é fechada? Está falando que a companhia é aberta. Qual daquelas demonstrações é obrigatória somente para as companhias abertas? É a demonstração do valor adicionado. Gabarito, também letra D, tá? Então você tem que decorar esse teor aí da Lei 6.404, artigo 176. É a D, tá? Demonstração do valor adicionado é obrigatório somente para as companhias abertas. Beleza, vamos seguir em frente então. Seguindo em frente, a gente tem um pronunciamento técnico que é chamado de CPC 26. O que vem a ser o CPC 26? CPC 26 que é chamado de apresentação das demonstrações contábeis. O que eu sempre digo a vocês, eu sempre tento fazer uma interface entre a contabilidade e o mundo dos investimentos, porque investir é muito bacana, né? Quando você começa a mudar sua mentalidade, começa a ter uma mentalidade mais de poupador ali do que de gastador. E uma parte da sua evolução como investidor, no começo, você vai querer bater o mercado, vai querer, né, achar que você é o escolhido, que sabe tudo, tal. Mas quando você começa a evoluir nos investimentos, você vai ver que você não é melhor do que as pessoas que estão ali no mercado e que a melhor coisa que você pode fazer, se você não se tornar um trade profissional, e só 1% dessas pessoas conseguem se dar bem, a melhor coisa que você pode fazer é estudar esporadicamente as demonstrações contábeis para que você possa saber o que a empresa ela faz, como que ela trabalha, como que estão seus números, etc. E por que eu estou falando isso? Porque existe um pronunciamento contábil que chama Apresentação das Demonstrações Contábeis, que é o CPC 26. E esse CPC 26, ele traz quais são as demonstrações que ele julga obrigatórias, tá? E por que eu estou falando isso? Porque o CPC 26, o item 10, ele fala, olha, essas demonstrações aqui, elas são obrigatórias. E o CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis, ele tem algumas diferenças em relação à Lei 6.404, beleza? Vamos ver aqui o item 10 do CPC 26. Olha o que diz o CPC 26. O conjunto completo das demonstrações contábeis inclui. Então vamos ver aqui pelo CPC 26 o que é obrigatório. Olha só. Balanço patrimonial. Então, balanço patrimonial é obrigatório aqui? É obrigatório na Lei 6.404? Sim ou não? Sim. Demonstração do resultado do período. A DRE é obrigatória aqui? É obrigatória na Lei 6.404? Sim.
Demonstração do resultado abrangente. Isso aqui é chamado de DRA. Isso aqui a gente falou na Lei 6.404? Não. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. A gente falou disso aqui na Lei 6.404? Não. DFC. Demonstração dos fluxos de caixa do período. A gente falou disso na Lei 6.404? Falou. Notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. A gente falou disso na Lei 6.404? Ainda não. Tá? Informações comparativas com o mesmo período anterior, blá blá blá. E a letra E e a letra F não é muito cobrado, mas vamos lá para a letra F1. Olha só. Demonstração do valor adicionado do período conforme CPC 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador, ou mesmo se apresentada voluntariamente. Então aqui a DVA também nós temos lá na Lei 6.404 para as companhias abertas, beleza? O que eu quero que você saiba aqui? A gente vai focar aqui no CPC 26, a gente vai focar nas demonstrações que são diferentes, beleza? E quais são as demonstrações que são diferentes? Prestem atenção. As demonstrações que são diferentes aqui são... Cadê? Demonstração de resultado abrangente, DRA, demonstração das mutações do patrimônio líquido e as notas explicativas, tá bom? Então, essa aqui é a diferença do CPC 26 para a Lei 6.404. Mas, Gabriel, como é que eu vou saber o que a questão está querendo? Se ela está pedindo as demonstrações contábeis pelo CPC 26 ou pela Lei 6.404? Eu já vou chegar lá, tá? Então, o que você precisa saber? Apenas o que eu quero que você saiba é isso que você precisa saber para o seu concurso, não precisa levar mais do que isso para a sua prova. O que é demonstração de resultado abrangente que está no CPC 26, mas não está na Lei 6.404? Olha só, eu quero que você me responda. Qual que é a demonstração que eu disse a vocês que evidencia o lucro ou prejuízo do exercício? É a demonstração do resultado do exercício, não é mesmo? Já disse isso a vocês algumas vezes. Só que existem receitas e despesas que são receitas e despesas que não vão para a DRE. Existem receitas e despesas que elas são lançadas diretamente no patrimônio líquido. E quando você pega a sua DRE e essas receitas e despesas que não são lançadas na DRE, você tem o que a gente chama de resultado abrangente. E você somando isso tudo, você vai ter a demonstração de resultados abrangentes, tá? A demonstração de resultado abrangente, portanto, ela é a soma da DRE com essas receitas e despesas que vão direto para o seu patrimônio líquido. Por isso que é o nome, ó, demonstração do resultado abrangente. É algo mais abrangente, beleza? Não vai cair isso na sua prova, pode ficar tranquilo, o CESP gosta de cobrar isso, mas em concursos muito mais avançados, beleza? Ok, então você já sabe o que é a DRA que está prevista no CPC 26, beleza? Agora, qual que é a outra demonstração que eu disse a vocês que é diferente também? É a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Qual que é a diferença aqui? A Lei 6.404, ela obriga a DLPA, ok? Que é demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. O CPC 26, ele obriga a DMPL e ele não fala nada da DLPA. Por que isso? Porque a DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido, ele é composto por várias contas. A nossa próxima aula vai ser sobre o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele é composto por várias contas. E a DMPL, ela evidencia a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstra como que todas as contas do patrimônio líquido tiveram sua mutação. E a DLPA, ela é apenas a DLPA representa a conta lucro ou prejuízos acumulados, que é uma conta que está contida
no patrimônio líquido. O que isso significa dizer? Significa dizer que a DMPL ela é uma demonstração mais ampla, ela é uma demonstração que evidencia todo o patrimônio líquido, por consequência, ela acaba evidenciando o lucro ou prejuízo acumulado, que é o teor da DLPA. Por isso que o CPC 26 ele traz como obrigatória a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, e não a DLPA, tá? Porque a DLPA ela está contida dentro da DMPL. Olha que interessante. Entenderam? Sim ou não? Beleza, só para que vocês possam se situar em relação às diferenças. E, além disso, aqui o item E traz as notas explicativas. Fala, ó, notas explicativas compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Beleza, então para você novamente que gosta desse mundo de investimentos, que quer se inteirar sobre isso, é bom você estudar um pouquinho sobre as empresas, nunca investir por indicação de ninguém, muito menos de youtuber, né, que geralmente tem um conflito de interesse muito grande. E para você começar a entender, é bom você pegar os balanços, sejam eles os trimestrais ou os balanços anuais. Então vamos supor que você quer investir na Arezzo, que está lá na Bolsa de Valores, ARZZ3 é o código. E aí você pegou o balanço da Arezzo e você começou a olhar, tem tanto de caixa, tanto de receita, tanto de obrigações, tanto de intangível. Só que cada linhazinha lá no balanço é só uma linha. Balanço você tem a caixa, tem só uma linha. Aplicações financeiras, está lá um número. Você não sabe o que é aquilo. Então o que acontece? A Lei 6.404, no artigo 176, parágrafo 5º também, e o CPC 26 falam o seguinte, olha, as demonstrações contábeis elas são muito resumidas. Por isso, para que você possa ter uma explicação melhor das demonstrações contábeis, para que isso possa ficar mais claro para os investidores, você vai fazer uma coisa que são chamadas notas explicativas. Portanto, as notas explicativas elas são uma aula de contabilidade. Tá? Eu sempre mostro para os meus alunos dos nossos cursos específicos de contabilidade um balanço, né, com as notas explicativas. Porque as notas explicativas elas explicam tudo o que está acontecendo nas demonstrações financeiras. E olha só que interessante. As notas explicativas, elas compõem o conjunto completo das demonstrações contábeis. Elas compõem. Só que as notas explicativas, elas não são demonstrações contábeis. Elas são informações relevantes sobre a companhia. Porque, veja, o CPC 26 ele fala o conjunto completo de demonstrações contábeis inclui. E fala notas explicativas. Mas em momento algum é falado que as notas explicativas são demonstrações contábeis porque elas de fato não são. Elas apenas elucidam ali as informações que estão, né, nas demonstrações financeiras. Beleza? Só para que você possa entender. Aí o outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, Gabriel, mas beleza, você falou tudo isso. E como que eu vou saber, portanto, se a questão ela quer as demonstrações segundo a Lei 6.404 ou segundo o pronunciamento contábil CPC 26? A forma como você vai saber é justamente pelo começo da questão, tá? Porque se a questão falar o seguinte, segundo a Lei 6.404, as demonstrações contábeis obrigatórias são as seguintes, você já sabe. Agora, se a questão falar assim, ao fim de cada exercício social, aí você vai ter que lembrar que esse excerto aqui, ele fala do artigo 176 da Lei 6.404. Por outro lado, se a questão começar da seguinte forma, o conjunto completo das demonstrações contábeis inclui. Aí você vai saber que se trata do CPC 26 e não da Lei 6.404, beleza? Infelizmente, isso aqui é somente você decorando assim, tá? E tendo jogo de cintura, na hora da prova você vai conseguir saber. Vamos lá, vamos ver algumas questões. E o CPC 26 fala também que essas demonstrações que ele elenca são obrigatórias para todas as companhias, tá? Vamos lá então para a questão de número 3, questão que diz o seguinte. Apesar de ser facultativa, segundo a legislação societária,
A demonstração das mutações do patrimônio líquido integra o rol de demonstrações financeiras classificadas como obrigatória pelo CPC. E questão 3. A companhia que for fechada com PL computado na data do balanço superior a 2 milhões não é obrigada a elaborar e publicar a DFC. E aí, galera, o que vocês acham dessas duas questões? Ora, a primeira está corretíssima. Ó. O que é a legislação societária? A legislação societária, como eu já disse a vocês, é a Lei 6.404. Beleza? É a Lei 6.404. Então, olha, lá na Lei 6.404, a DMPL é obrigatória ou facultativa? A Lei 6.404 não fala nada, então é facultativa. Só que o CPC 26, ele obriga ou não a DMPL? Obriga, né? Então esse item, ele está o quê? Correto, beleza? Agora, a questão 4 diz o seguinte: a companhia fechada com PL superior a 2 milhões não é obrigada a elaborar a DFC. Galera, se tem PL superior a 2 milhões, aí é obrigatório, tá bom? A DFC é obrigatória para a companhia aberta e para a companhia fechada com PL maior do que 2 milhões. Por isso, a questão 4 ela está errada, beleza? Ok. Outra coisa que é importante que você saiba é o seguinte: eu sempre falei para vocês aqui ao longo das nossas aulas do nosso curso que as demonstrações contábeis e a contabilidade, ela utiliza o regime de competência ou o regime de caixa? Ela utiliza o regime de competência. O regime de competência é aquele que reconhece as receitas e as despesas quando elas ocorrem, independentemente de pagamento ou de recebimento, beleza? Portanto, as demonstrações contábeis, por seu turno, elas são elaboradas de acordo com o regime de competência. Olha o bizu aqui para você, vamos lá na tela. Então, as demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com o regime de competência. Com base no que eu disse a você, vamos lá para a questão 5. O conjunto completo de demonstrações contábeis das entidades comerciais deve ser elaborado de acordo com o regime de competência. Isso está certo ou está errado? Isso aqui, galera, tá errado. Olha a pegadinha. Por isso que eu trouxe esse ponto para vocês. Errado porque os nossos alunos já começaram a acertar. Que é o quê? A demonstração dos fluxos de caixa. Eu disse a vocês que a demonstração dos fluxos de caixa, ela evidencia os pagamentos e os recebimentos do período. Então, quando você tem pagamento e recebimento, isso não é regime de competência. Isso aqui é regime de caixa. Portanto, a DFC é elaborada pelo regime de caixa. Então, quando a questão 5 afirma que o conjunto completo de demonstrações contábeis deve ser elaborado de acordo com o regime de competência, isso está errado. Errado por quê? Porque a DFC é pelo regime de caixa. Olha que pegadinha boa, hein? Olha que pegadinha boa, mas se você assistiu aqui, você não vai errar mais. Questão sagaz do CESP, beleza? Agora, a gente vai falar um pouco sobre o balanço patrimonial. Eu já disse a vocês que o balanço patrimonial, vamos fazer aqui um mapa mental, tá? Um mapa mental rápido para a gente poder avançar. O balanço patrimonial é a principal demonstração contábil. Principal demonstração contábil, tá bom? Ele evidencia a posição patrimonial
patrimonial e financeira da entidade, tá? Então, o balanço patrimonial evidencia a posição patrimonial e financeira da entidade. Muito cuidado, porque a sua questão de prova vai dizer que o balanço patrimonial ele evidencia a situação econômica. O balanço patrimonial evidencia a situação econômica? Sim ou não? Não. Quem evidencia a situação econômica? Situação econômica não é o balanço patrimonial, mas sim a demonstração do resultado do exercício, beleza? Então, no balanço patrimonial são apresentadas as contas de ativo, passivo e PL da entidade. As contas de ativo e passivo e PL da entidade são chamadas de conta o quê? Contas patrimoniais. Tá? Enquanto que na DRE são evidenciadas as contas de receita e despesa, que são chamadas do quê? De contas de resultado. Então vamos lá para... Vamos lá, não, tem mais um ponto que eu esqueci. Você precisa saber também que o balanço patrimonial ele fornece uma informação estática da entidade, tá? Como assim o balanço patrimonial ele fornece uma informação estática? O balanço patrimonial é como se ele fosse uma foto da companhia no final do exercício social. Você vai saber quanto ela tinha de caixa naquela data, quanto ela tinha de contas a receber e assim por diante. Então o balanço patrimonial ele é uma informação estática. Estática por quê? Porque você vai saber quanto a companhia possuía de bens e direitos ali, obrigações, capital próprio naquele período. E vamos de questão, prova de escrivão da PF 2018. O BP apresenta as contas de resultado da entidade, correspondentes a um exercício financeiro coincidente com o ano civil. Tá? Então o balanço patrimonial apresenta as contas patrimoniais ou a conta de resultado? O balanço patrimonial ele apresenta as contas patrimoniais. Então aqui já está errado. Correspondentes ao exercício financeiro coincidente com o ano civil, isso aqui também está errado, tá? Por quê? Porque o exercício financeiro, o exercício social, não precisa coincidir com um ano civil. Então esse outro ponto aqui é não necessariamente. Nós temos um setor na Bolsa de Valores que até é bom quem não é tão estudioso fugir, que é o setor agrícola. O setor agrícola é um exemplo claro de empresas que não têm um exercício social coincidente com o ano civil. Eu já vou entrar nesse assunto, está aqui na aula de hoje também, mas eles têm lá uma regra totalmente diferente, que é encerra o exercício social após a colheita, blá, 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 beleza? Então isso aqui é errado. Vamos embora então. Próxima questão. O balanço patrimonial permite ao usuário da informação análise da situação financeira da companhia em determinado momento. Voltando no nosso mapa mental, o que a gente disse? A gente disse que o balanço patrimonial ele oferece a posição patrimonial e financeira da companhia. E nós dissemos ainda que o balanço patrimonial ele é uma informação estática ou dinâmica. O balanço patrimonial é uma informação estática, ou seja, é uma informação em determinado momento. Por isso, esse item aqui, ele está o quê? Correto, beleza? Tá correto. Item 8. O balanço patrimonial é a demonstração contábil estática que apresenta em termos qualitativos a posição financeira e patrimonial da entidade em determinada data. Olha só, então o balanço patrimonial é a demonstração contábil estática, ok, que apresenta em termos qualitativos a posição financeira e patrimonial da financeira em determinada data. Na verdade, esse item 8 ele está incompleto, tá? Porque o balanço patrimonial ele apresenta termos qualitativos e quantitativos.
Só que, mesmo assim, o CESP considerou esse item correto, tá? O CESP tem um negócio que às vezes uma questão incompleta não é incorreta, né? Portanto, esse item foi dado como correto, apesar da sua incompletude, tá bom? Questão 9. O balanço patrimonial, que é uma demonstração estática, apresenta a posição econômica, financeira e patrimonial da entidade em determinada data. E aí, galera, esse item 9, tá certo ou tá errado? Olha o que eu disse a vocês. Eu disse a vocês que o balanço patrimonial, ele apresenta a posição patrimonial e financeira, beleza? Mas ele evidencia a posição econômica? Não. Olha o que eu disse a vocês, posição econômica é a DRE, beleza? Posição econômica é a DRE e não o balanço patrimonial. Ok, então aqui a gente encerrou aí o nosso primeiro bloco sobre essa aula. Esses primeiros conceitos, vocês estão vendo que eles são bem tranquilos até, mas caem, tá? Caem e caem bastante. Mas agora você não vai mais errar isso na sua prova, beleza? Todo mundo tranquilo até aqui? Espero que sim. Comentem aí pra gente saber.